Você que trouxe a Bíblia, por favor, vamos abrir em Atos 12. Glória a Deus. Atos, capítulo 12. Que diz assim, depois os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Diz assim, por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias de pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado, com 2 cadeias e sentinelas à porta, guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, uma voz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo, cinge-te, calça as sandálias, e ele assim o fez. Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo o que era real, o que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante, o anjo se apartou dele. Agora, versículo 13. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram, estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram, é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. E acrescentou, anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Amém? Até aí, vamos orar. Feche os olhos um minutinho. Peça para o Senhor falar ao teu coração. Deus amado, te louvamos, Senhor, podemos te adorar, glorificar o teu nome, orar, Senhor, invocando o teu nome. Agora fala conosco, Senhor, porque nós queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Queridos, essa passagem é muito forte e ela mostra o poder do nosso Deus. Ela mostra o quanto nós servimos a um Deus vivo. E isso é algo que deve ser sempre salientado. Por quê? Porque você vai ver que Pedro estava o quê? Pregando o evangelho de Jesus.
Jesus já havia morrido e havia ressuscitado. Ele estava pregando a morte e a ressurreição de Jesus para salvar a todo que nele crê. Mas Herodes, que era o grande imperador da época, ele então ordena que prendam, e ele começa a perseguir os cristãos. E disse que nós vimos o versículo 1, que ele manda prender alguns da igreja para os maltratar. E nós vamos entender aqui como é importante a nossa firmeza espiritual, a nossa fé no Deus vivo, a nossa esperança no Senhor, porque Pedro foi preso por simplesmente vontade e perseguição e ódio daquelas autoridades. E Herodes, queridos, hoje, ele simboliza esse poder maligno que quer sufocar a fé das pessoas, que quer silenciar as pessoas, que quer deter os servos de Deus, para que eles não estejam livres, para que eles não estejam abençoados, para que eles não anunciem o evangelho da paz. E o espírito de Herodes atua e sempre atuou, não morreu só lá quando Herodes morreu, porque não sei se vocês sabem que Herodes morreu comido de bicho, porque ele não quis glorificar a Deus, mas ele tomou a glória de Deus para si, e ele caiu morto imediatamente. Esse foi o fim de Herodes. Mas o espírito de Herodes, que simboliza o mal que atuava em Herodes, sempre quis atuar contra o povo de Deus, contra aqueles que na verdade têm fé no Senhor. E diz o versículo 4, que ele fez prender a Pedro, ele o lançou num cárcere, ele o colocou sobre 4 escoltas, 4 soldados cada uma, para o guardarem. Então você imagina, só para maltratar, só pelo desejo de calar, só pelo desejo de sufocar aquela voz, o inimigo, por bel prazer, prende Pedro e o coloca debaixo de 4 escoltas, de 4 soldados, quer dizer, 16 soldados, só para cuidar de proteger que Pedro não se libertasse. E isso é muito sério. Por quê? Porque o inimigo age dessa maneira. O inimigo quer realmente tirar a alegria de viver, ele quer tirar a produtividade, ele quer tirar o ânimo, ele quer tirar a esperança, ele quer por bel prazer submeter a si aqueles que amam a Deus. Ele quer por mera vingança, por mero ódio, submeter, anular, paralisar, oprimir aqueles que creem em Deus. Mas você vai ver, queridos, o versículo 5 que disse que Pedro, porém, estava guardado naquele cárcere por aqueles 16 soldados, 4 escoltas de 4 guardas cada escolta. E diz o quê? Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Então é importante nós sabermos, nós servimos a um Deus vivo. Jesus não ficou crucificado naquela cruz. Jesus não continuou pendurado naquela cruz. Mas Jesus foi tirado da cruz, colocado no sepulcro e depois de 3 dias ele ressuscitou. E porque Jesus ressuscitou, o mesmo poder de Jesus em terra se mantinha poderoso para continuar protegendo, salvando e libertando os seus. Pedro sabia disso, a igreja sabia disso, e a igreja estava em constante oração. E eu quero declarar em nome de Jesus, primeiro, o poder da ressurreição está sobre nós, e o poder da oração está sobre nós. 16 guardas estavam ao redor de Pedro, para garantir que ele não ficasse liberto, para garantir que ele não ficasse livre, para garantir que ele não ficasse em paz. E hoje há muitos cristãos dessa forma, que o espírito de Herodes, que é o espírito maligno, quer manter oprimido pelo medo, quer manter oprimido pela mágoa. São os 16 soldados.
Às vezes há pessoas que há 4 soldados ao redor dela, que é o desânimo, que é a incredulidade, que são inimigos do povo de Deus, que se colocam do teu lado e ficam inspirando a tua vida. Salmo 36:1 diz que o pecado fala ao coração do perverso. E isso é muito sério, porque o pecado, o mal, ele quer estar próximo para ficar alimentando a sua alma. E há muitos cristãos que estão sendo detidos por essas forças contrárias que te oprimem, que querem te calar, te silenciar, te anular, te levar a pensamentos de morte, de suicídio, pensamentos só de destruição particular, pensamentos de desânimo, incredulidade, e esses guardas ficam ali, mantendo a tua prisão, garantindo que você não vai crer, garantindo que você não vai ter voz, garantindo que você não vai ter força, garantindo a tua opressão. Haviam 16 guardas ao redor de Pedro, mas a igreja orava. Pedro estava debaixo da cobertura de uma igreja, e a Bíblia diz o seguinte, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Às vezes um sozinho, assim a boca de Pedro silenciou naquela prisão. A boca de Pedro talvez estava ali, o coração de Pedro acreditando que seria o fim dele, mas ainda que nele não houvesse fé, por causa da cobertura, por causa do clamor do corpo, houve milagre e intercessão sobre a vida dele. E eu quero declarar, você está na igreja de Jesus Cristo, e o poder da comunhão vai quebrar obras malignas, vai despedaçar grilhões, vai desfazer obras do inferno, vai romper com o poder do diabo, e você vai sair livre desta opressão, porque você está debaixo da comunhão da igreja, e o poder da oração vai quebrar cadeias na tua vida em nome de Jesus. Diz que a igreja orava, e a igreja tem orado, e o povo tem orado, e enquanto o povo orava, diz a palavra de Deus, que naquela mesma noite, Herodes ia apresentar Pedro, está lá o versículo 6, ia apresentar Pedro para ser julgado. Tiago, queridos, já tinha sido condenado, e agora à noite Pedro ia ser apresentado para ser julgado e provavelmente condenado, diz o versículo 6, e Pedro estava lá, dormindo entre os soldados, versículo 6, acorrentado com 2 cadeias, e a sentinela estava à porta do cárcere. E é assim que muitas vezes estamos neste mundo, e essa é uma realidade que você precisa enxergar. Há um trabalhar contínuo para te oprimir, há um trabalhar contínuo para te neutralizar, há um trabalhar contínuo realmente para te parar, para te adormecer espiritualmente e fazer você ficar ali acorrentado ao passado, acorrentado a dores, acorrentado a situações, circunstâncias. Mas em nome do Senhor Jesus, você vai acreditar, continuar crendo no poder da ressurreição do teu Deus, que é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente, e vai acreditar na oração da igreja, em nome do Senhor Jesus. E diz que enquanto ele estava lá, ainda encarcerado, os guardas continuavam posicionados para garantir que ele ia ficar ali naquela subcondição. Diz o versículo 7, eis que porém sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocou o lado de Pedro, e disse, levanta-te depressa, e as cadeias caíram da mão dele. Em o nome de Jesus, esta palavra está sobre a nossa vida, pelo poder da fé no Filho de Deus. Enquanto o inimigo está aguardando o nosso fim, enquanto o inimigo está aguardando o teu fim, o teu silêncio, está aguardando te calar, está aguardando você desistir, está aguardando você largar tudo, está aguardando você abandonar a fé, está aguardando você fazer uma loucura. O Senhor está providenciando milagres para a tua vida em nome de Jesus.
Jesus. Foi de repente que sobreveio o anjo do Senhor, tocou em Pedro e em nome de Jesus diz que as cadeias caíram das mãos dele. E assim é na sua vida. Por mais opressor que esteja o teu momento, por mais circunstâncias que estejam te cercando, te anulando, te paralisando, há um Deus vivo sobre a sua vida, que dá ordem aos anjos ao teu respeito, e é poderoso para te despertar de qualquer abatimento, de qualquer depressão, de qualquer entrega, de qualquer tristeza imensa e desespero, e Ele é poderoso para te colocar em pé e te fazer sair de toda a prisão infernal, de todo o cárcere maldito, de toda a obra do inferno. Não prevalecerão em nome do Senhor Jesus. As cadeias cairão das tuas mãos, porque a igreja profetiza isso. As cadeias cairão dos teus pés, porque a igreja profetiza isso. Você será liberto, porque a igreja decreta isso. Você não ficará caído, porque a igreja declara isso. E o Senhor teu Deus está com as mãos estendidas, poderoso para te dar a vitória, em nome do Senhor Jesus. Pedro em si já tinha desistido. E quantas vezes a situação faz você chegar à conclusão: é melhor eu parar, é melhor eu não tentar mais, porque tentei, e olha aqui o meu fim. Mas em nome do Senhor Jesus, a primeira coisa que o anjo fez quando entrou naquela prisão, veio o clarão, ele tocou em Pedro e o despertou. E o Senhor está te despertando hoje, porque as coisas não acabaram, e quem determina a tua vida é o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Se levanta depressa, não fica debaixo desse jugo do inferno. Se levanta depressa, foi o que o anjo do Senhor disse para ele. Se levanta depressa, não fica aí anulado, abatido, não fica aí sobre essa subcondição. Se levanta depressa, porque o teu Deus vive, porque o teu Deus reina, porque o teu Deus está contigo, porque o teu Deus é poderoso, porque o teu Deus me enviou aqui para te dar essa libertação. Levanta-te depressa, Pedro, e a palavra de Deus hoje para você é essa: levanta depressa, ainda que a opressão seja gigantesca, ainda que o inimigo queira fazer você dormir, ainda que o inimigo queira mais é que você dessa sepultura. Tem um Deus na tua vida poderoso, e Ele está dizendo: levanta depressa, porque longa é a jornada na tua vida, em nome de Jesus. Se você se lembrar de Elias, foi o mesmo Espírito que agiu contra Elias, e Elias ficou nessa mesma situação. Elias foi parar dentro de uma caverna. Ele que era um profeta, um homem de Deus, um homem que se movia, um homem que cria. E de repente ele estava dentro de uma caverna pedindo a morte. Mas diz a palavra do Senhor que Deus envia o anjo lá para Elias. Leva pão e água e fala: Elias, come esse pão e bebe essa água. E Elias voltou a dormir. Chegou a segunda vez, o anjo foi de novo: Elias, come o pão e bebe a água. Elias comeu e bebeu, mas voltou a dormir. Chegou a terceira vez, o anjo falou: come e bebe, porque longa é a tua jornada. E então Elias se levantou e continuou o caminho dele. E eu quero dizer em nome de Jesus, por mais difícil que seja a circunstância que queira te paralisar, há um Deus poderoso para te dar a vitória, em nome do Senhor Jesus. Pedro estava tão debilitado, Pedro estava tão entregue, Pedro estava tão desacreditado, que diz o quê? Quando o anjo pegou nele, alertou ele, mandou ele se levantar, quebrou as cadeias da mão dele, diz o quê? E o anjo falou: põe a capa e segue-me, versículo 8, versículo 9, olha só. Então saindo, Pedro o seguia, não sabendo se era real o que se fazia por meio do anjo, parecia antes uma visão.
Até Pedro ficou desacreditado. E muitas vezes você está assim, ó, nem você acredita que essa situação possa mudar. Nem você acredita que você pode se levantar dessa condição que você está. Nem você mesmo acredita que dá para reverter essa situação. Você só está esperando o fim mesmo. Só está esperando realmente o barco andar, né? E como aconteceu lá no livro de Atos mesmo, o barco de Paulo ia andando até que bateu nas montanhas e começou a afundar. Tem gente que já está assim. Só está esperando mesmo desabar tudo. Mas está quebrado em nome de Jesus. Porque o Deus dos céus é poderoso. Ele tem visto e Ele vai interferir e trazer a vitória em nome do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque há uma igreja que ora. E diz então que Pedro pegou, viu o anjo, se levantou, pôs a sandália, começou a seguir o anjo, mas nem ele acreditava que era o anjo. Ele pensou, deve ser uma visão, não é possível que eu estou vivendo isso. Mas era assim, versículo 10, depois ele passar a primeira, segunda sentinela, ele chega ao portão de ferro que dava para a cidade, e o portão de ferro se abre automaticamente. Glória a Deus. E ele sai e ele entra na rua, e logo adiante o anjo se afasta dele. Louvado seja o Senhor. Sabe o que essa palavra mostra? Que não há empecilho humano que possa deter a vida de quem crê em Deus. Essa palavra mostra que não há impedimento humano que possa parar um servo de Deus, porque até o portão de ferro, versículo 10, abriu automaticamente, porque quando Deus interfere, Ele interfere, e eu quero declarar essa vitória sobre a sua vida. Você crê na ressurreição de Cristo, você está debaixo de oração, então a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida, e tudo aquilo que é malignidade, tudo aquilo que é impedimento, obstáculo, será removido através da fé, através da interferência de Deus e através da ordem de Deus. As portas de ferro automaticamente se abriram, e assim será na sua vida. Está profetizado, palavra do Senhor, em nome de Jesus. E é interessante que Pedro foi correndo para a igreja, e ele chegou na igreja, ele começou a bater na porta. Vocês viram aí. E aí chegou lá na porta, ele batendo. Rod, diz o versículo 13, foi ver quem era. Quem será que está batendo assim na porta? E quando ele chegou lá, ela reconheceu a voz de Pedro e ficou tão alegre, que voltou correndo e falou: olha, Pedro está lá fora batendo na porta, ele quer entrar. E o povo: que Pedro? Pedro está preso. Então, olha só, não depende de você e nem depende do povo, porque até o povo era incrédulo, né? Mas o povo orava, depende de Deus, é Deus que faz o milagre na sua vida. Então, às vezes você pensa: mas olha, eu não posso contar com ninguém, porque ó a situação de fulano, ciclano, não é com ninguém mesmo, você conta com Deus, porque é Deus que vai fazer o milagre em nome de Jesus. Ele chega lá, fica batendo na porta, e o próprio povo da igreja que estava orando para ele ser liberto, começa a dizer que Pedro, não é Pedro não, Pedro está preso. Vá, e ela está lá assim, eles começam a dizer, versículo 15, você está louca? E ela continuava afirmando, Pedro está lá fora batendo na porta. E aí eles falaram que não, deve ser o anjo dele, né? Como se o anjo da pessoa fosse igual à pessoa, né? E aí então, diz a palavra de Deus, versículo 16. Entretanto, Pedro continuava batendo, então eles abriram e viram a Pedro e ficaram, atônitos, ficaram com os olhos arregalados,
Glória a Deus. E eu quero declarar, assim será na sua vida. Você mesmo, como a Bíblia diz, o que não subiu ao nosso coração, o que não subiu à nossa mente, é o que Deus tem preparado para os que nele creem. Nós estamos na casa de Deus. A palavra de Deus diz que Deus é galardoador dos que o buscam. Nós estamos buscando, nós estamos clamando, nós estamos adorando, nós estamos orando. O Senhor há de vir com um milagre, o Senhor há de vir com providência, o Senhor há de vir com o impossível, e o além do que nós pedimos ou imaginamos, é o que Deus tem preparado para a nossa vida, em nome de Jesus. Agora, levanta depressa dessa opressão. Levanta depressa dessa paralisação. Levanta depressa do domínio das trevas. Levanta depressa desses guardas malignos que querem te manter cativo. Levanta depressa, porque grande é a obra do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Perceba que quando Pedro se levanta, diz lá, as cadeias caíram-lhe das mãos. Versículo 7. Quando ele se levanta, ele recebe a ordem, e ele não fica ali, porque o espírito opressor fica em cima de você. O espírito opressor, o espírito da depressão, o espírito maligno, fica ali em cima. E aí você vai se encolhendo, você vai aceitando, você vai concordando, você vai se assemelhando àquela derrota que ele está te impondo. O que vai acontecendo? Você vai mirrando. Como a Bíblia diz, se você se mostrar fraco na hora da batalha, verdadeiramente a sua força será pequena. Então, você não tem que ficar ali, né, amarradinho, minguadinho, enquanto o diabo está investindo na tua mente, está investindo no teu coração, está investindo na tua alma, está pegando pesado na tua mente, te paralisando, e você vai se encolhendo, adormecendo. Não, queridos, lembra da diferença de Pedro para Paulo e Silas, lembra? Olha a diferença de Pedro para Paulo e Silas. Pedro foi se encolhendo. Se não fosse a oração da igreja por ele, ele tinha ali mesmo, sido condenado. Agora, Paulo e Silas, se você depois ver aí no livro de Atos mesmo, prenderam os pés dele até em troncos. Mas mesmo presos em troncos, diz a palavra de Deus, que eles cantavam, era meia-noite, eles cantavam e adoravam o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque uma coisa é você passar por luta, e a luta te oprimir, te calar, te anular, e você se encher de desespero, de incredulidade e de dúvida. Mas outra coisa é você mesmo na luta, na dificuldade, na opressão, na batalha, você confiar no nome do teu Deus. E diz que Paulo e Silas começaram a cantar e adorar, e deu meia-noite, diz o quê? Que houve um terremoto, e aquele cárcere desabou, e eles foram livres daquela prisão. Então eu quero dizer para você, em nome de Jesus, você pode confiar, você pode acreditar, e mesmo no meio dessa batalha, você pode confiar, acreditar no teu Deus, porque Ele é vivo, Ele é justo, Ele é Pai, Ele é amigo e poderoso para te salvar, em nome de Jesus. Não aceite a opressão, não seja amarrado pelo inferno, não fique anulado nessa batalha, mas invoca o nome do Senhor, e você será salvo em nome do Senhor Jesus. Amém? E debaixo dessa palavra, vencendo o espírito de Herodes, nós vamos orar agora, e você vai levantar a sua voz diante de Deus. Vamos ficar em pé. Você vai orar. Aleluias. Você vai levantar sua voz. Eu não sei o que tem cercado sua vida. Vem mais para cá, Yara. Eu não sei o que tem cercado sua vida.
Eu não sei qual o grau da tua opressão, mas eu sei que o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus é um Deus vivo. E Ele é poderoso para te levantar hoje desse chão em nome de Jesus, renovar a tua força, renovar a tua estrutura, quebrar essas cadeias que o inferno tem tentado impor sobre você e mudar a sua sorte. Em nome de Jesus, comece agora a invocar o nome do Senhor. Comece a falar com o teu Deus, porque o teu Deus é um Deus vivo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, fale com o Senhor. Abra sua boca. Em nome de Jesus, esses espíritos opressores vão ter que ir embora da tua casa. Esses espíritos opressores vão ter que ir embora da tua vida. Esse espírito de desânimo, esse espírito de morte, vai ter que ir embora em nome de Jesus. Vai ver você saindo livre desse lugar hoje. Vai ver você saindo liberta desse lugar hoje. Eu não sei se é 1, se é 5, se é 16, mas eu sei de uma coisa: a tua fé vai te salvar nessa noite, e você vai sair daqui em pé, andando, caminhando, e vai vencer em nome de Jesus. Deus vivo, Deus poderoso, nós invocamos o teu nome como igreja, e a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Nós não somos só um, nós somos dezenas, Senhor. Então, em nome de Jesus, meu Pai, agora nós nos levantamos, Senhor, como uma torrente de águas, e em nome de Jesus desbaratamos os nossos inimigos, desbaratamos e ordenamos que saiam da nossa frente todo espírito opressor, todo espírito de incredulidade, espírito de morte, espírito de ameaça, espíritos do inferno, saiam, saiam, saiam. A igreja marcha poderosa na terra. Que os cárceres sejam quebrados, que as prisões sejam quebradas, que a opressão seja arrancada, que a depressão seja arrancada, que o pânico, a doença, a amargura, em nome de Jesus, a autopiedade, a fraqueza, a fragilidade, em nome de Jesus, toda incredulidade, caia por terra agora, e que se levante o povo de Deus, que se levante os filhos de Deus, que se levante aqueles que têm que estar em pé. Toda obra contrária, toda voz contrária, todo espírito opressor, em nome de Jesus, saia de perto dessa pessoa, saia da casa dessa pessoa, saia do quarto dessa pessoa, saia da vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Espírito de morte, espírito de Herodes, nós em nome de Jesus te ordenamos, saia em nome de Jesus, saia em nome de Jesus. Nós estamos em pé, este povo está em pé, em nome de Jesus. Se levanta hoje, irmão, se levanta hoje, irmã, e caminha. O Senhor vai quebrar as cadeias, o Senhor vai quebrar os ferrolhos, o Senhor está libertando as tuas mãos, as obras das tuas mãos, libertando a tua vida, liberando o teu caminho, abrindo as portas. Em nome de Jesus, o Senhor está quebrando os ferrolhos, está despedaçando os impedimentos, as amarrações das trevas. Como igreja nós oramos, e avançamos contra toda obra do mal que quer paralisar, que quer impedir, que quer atrofiar, que quer matar, roubar e destruir. Saia diante do povo de Deus, saia diante do povo de Deus,
Saem o nome de Jesus. Orecalamassuricanteremalas. Em nome de Jesus, seja cheio do poder, seja revestido de unção, seja revestido de glória, seja revestido de fé, seja revestido de esperança. Orecalamassudecanta. Ainda que ninguém acredite, em nome de Jesus, Deus tem poder. Ainda que ninguém acredite, ninguém precisa acreditar, Deus tem poder. Orecalamassorecalamanaiassodecantaramalás. Seja quebrado agora o laço de morte. Seja quebrado agora o laço do desespero. Seja quebrado agora o laço da amargura. Seja quebrado agora o laço da dor. O laço do sofrimento. O laço da paralisação. Orecalamanaiassodecantaramalás. Seja livre, diz o Senhor teu Deus. Seja livre, diz o Senhor teu Deus. Orecalamanaiassodecantaramalás. Oricalamassudecanta. O Senhor te livra do que te oprime. O Senhor te livra do que te subjuga. O Senhor te livra, em nome de Jesus. Receba o renovo na tua mente. Seja livre na tua mente de pensamentos distorcidos, pensamentos doentios, pensamentos aprisionadores. Seja livre na tua mente, seja livre nas tuas ações, dos impedimentos físicos, das portas de ferro que tem se colocado diante de você. Seja livre de todo impedimento humano, físico, material. Orecalamassuricanteremalas. Orecalamassodecanteramalás. Oricalamassudecantaramalás. Tudo que sempre quis te manter cativo, oprimido, recanaiassodecanteramalás. Tudo que sempre quis te manter anulado, pessimista, oricalamasharamanayakas. Tudo que sempre quer te manter caído no chão, destruído, recalamanaiassudecantaramalás. Oricalamassudecanta. Seja livre desse opressor. Seja livre dessa opressão. Seja livre desse mal. Seja livre desse pensamento. Seja livre desse espírito maligno que acompanhava a tua vida, que encostava na sua vida. Vai sair em nome de Jesus. Orianaiassodecalamanaiassodecantaramalás. O Senhor te deixa livre. O Senhor te faz andar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor te conduz, quem te para? Se o Senhor te toma pela mão, quem vai te derrubar? Oh, em nome de Jesus, creia. Creia no teu Deus, porque é um Deus vivo, é um Deus poderoso, é um Deus que faz, é um Deus que sara, é um Deus que opera. Esse é o nosso Deus. Orecalamarras, oricalamassudecantaramalás. Oh, em nome de Jesus. Oricalamassudecantaramalás. Orecalamasharamanayassudecanta. Receba a força de Deus nessa noite. Ele te torna capaz. Receba a força. Receba o ânimo. Receba a alegria. Receba a esperança. Receba a fé. Em nome de Jesus, volte a andar. Levanta a cabeça. Levanta do chão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba essa palavra na tua vida. Essa é a palavra de Deus. Nós te abençoamos.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Aplauda Jesus. Da nossa oferta, Deus abre as janelas dos céus, porque nós estamos cuidando da obra dele na terra. Ele cuida da nossa vida e da nossa casa na terra. Cuide da casa de Deus na terra, e Deus vai cuidar da tua casa e de todas as tuas necessidades. Erga ao alto sua mão, em nome de Jesus, com esse envelope. Pai, eu abençoo a vida dos teus servos. Eu declaro a tua prosperidade sobre os teus filhos. Senhor, eu declaro o poder de vitória. Eles vão avançar, Senhor. Eles vão romper com a muralha, meu Pai, da dificuldade, do desemprego, do retrocesso, do endividamento. Em nome de Jesus, que a passos largos, meu Pai, eles alcancem a vitória. Eu declaro a tua unção de prosperidade. Eu declaro o teu poder sobre as mãos dos teus servos. Os teus filhos, Senhor, têm mantido essa casa de portas abertas. Honra-os, meu Pai. Honra em nome de Jesus. Abençoamos cada ofertante, cada dizimista, Senhor. Cada um que tem o desejo de ofertar e às vezes nem condições tem. Dê condições, Senhor, e prosperidade, para que todos sejam prósperos, abençoados e cheios do seu poder. Eu abençoo a todos em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar. Quem trouxe o dízimo ou a oferta, por favor, coloque no gasofilácio no altar. Bispo Daniel. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Deus abençoe sua vida.